dando sequência para o nosso curso, primeira aula aí de 2024. A proposta, eu sei que tem muita gente chegando hoje, então vamos só fazer aqui um ponto de partida, né? A ideia é o seguinte: nós somos um centro espírita, estudamos, divulgamos a doutrina decodificada pelo Allan Kardec, a doutrina espírita. A proposta desse curso é nós entendermos que existem outras coisas com outros nomes, às vezes as mesmas coisas com outros nomes do que a doutrina já conhece, já estuda, né, do que Kardec já nos trouxe, do que André Luiz, e Chico, Emmanuel, enfim, de que toda a literatura espírita trata. Então a ideia qual que é? Nós analisarmos algumas questões à luz do Espiritismo, tendo a doutrina como o nosso foco, né, como a nossa lente aí para análise. Então, no nosso curso, na apostila, nós trabalhamos o Mediunidade Sempre com Vocês é um curso, né, apostilado. Aí quem não tem a apostila, manda para a gente depois lá no grupo de WhatsApp que nós encaminhamos. E ele tem ali, nesse capítulo, que fala sobre a diferença entre os médiuns espíritas e os médiuns de Umbanda, os médiuns da Umbanda. Ele tem um conteúdo que vai por uma linha, mas nós temos aqui toda a liberdade e acabamos conduzindo o conteúdo de uma maneira um pouco diferente da apostila, tá? Porque achamos que era necessário aí esse percurso, beleza? Então vamos lá. O que é a Umbanda? Então ali a Umbanda, nas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas de Zé de Moraes, Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, certo? É isso que ele diz, manifestação do Espírito para a caridade. Lembrando aqui que nós somos espíritas, né? Falando dessa maravilhosa religião, certo? Então, a ideia é a gente fazer um comparativo, não entrar ali em muitos conceitos, muitas minúcias que não daria tempo. Mas considere o seguinte: manifestação do Espírito para a caridade. Bem, qual é o Espírito? Qualquer Espírito, né? A gente tem ali alguns arquétipos que são tratados na Umbanda. Umbanda é cobrado? Não, não é. Porque se é para a caridade, não pode ser cobrado, certo? Então ali a gente já vai fazendo algumas distinções de outras denominações, de outras religiões, certo? E há, naturalmente, né, uma influência do Espiritismo, do Catolicismo e do Candomblé, como a firmeza de velas, por exemplo. Então a Umbanda ela nasce naquele cenário realmente de um sincretismo religioso que a gente fala, né, onde nós temos ali aqueles deuses, né, que acabam vindo muito do Candomblé, de outras tradições africanas, e acabam tendo esse sincretismo, né, com o catolicismo e também, naturalmente, a prática vindo do espiritismo, de mediunidade, etc. Muito bem. Então, o contexto histórico aqui, né, que no final do século XIX, existia ali no Rio de Janeiro várias modalidades de culto que denotavam nitidamente a origem africana, embora já bem distanciado das crenças trazidas pelos escravos. A magia dos velhos africanos, transmitida oralmente, desvirtuara-se, mesclada com as feitiçarias provindas de Portugal, onde existiam centros feitiços, rezas e superstições. Oficialmente, a Umbanda é uma religião brasileira fundada em 15 de novembro de 1908, através do médium Zé Fernandinho de Moraes, sendo um movimento de natureza religiosa e mediúnica que tem como base o mediunismo. Então, aqui foi uma questão muito importante, lá da origem da Umbanda, do começo dessa religião, porque estava ali tudo muito misturado. Depois, durante a ditadura, eles sofreram ali grandes perseguições, tiveram muitos movimentos, né? E até que conseguiram ter um momento ali um pouco mais de tranquilidade após um evento específico, onde entregaram para Getúlio Vargas um compêndio que seria Umbanda, e aí ficou um pouco mais pacificado as questões. É por isso que muitas casas ainda elas possuem aquela ata que se assina no início, na entrada. Isso é uma tradição oriunda dessas épocas aí, onde os fiscais queriam ver quem estava
Muito bem. Então, vamos lá. Umbanda e doutrina espírita. O espiritismo não adota rituais. Nós temos um organograma, cada casa funciona de uma maneira diferente, nós não temos rituais. A Umbanda acaba tendo rituais. A Umbanda é mediunismo, mas não é espiritismo. O que isso significa? Espiritismo é uma palavra, assim como a doutrina espírita, ela foi calcada ali por Kardec, né? Ele criou essa palavra espiritismo para diferenciar das outras religiões. Então, por exemplo, às vezes as pessoas que elas ignoram esse fato, porque ela fala, você é espírita kardecista, né? Então, todo espírita é kardecista, né? Porque Kardec criou isso justamente para diferenciar ali a terminologia. A Umbanda, ela atua no plano mais denso. O que significa isso? Vejam só, no plano espiritual não existe religião. Prepararam para pensar? No mundo espiritual não tem religião, é tudo uma coisa só. Mas nós aqui no mundo material, nós nessa dimensão, nós temos o que? Religiões, porque é necessário, isso não é uma crítica, veja, é necessário nós termos um centro, uma igreja, nós temos um local onde nós vamos nos encontrar e nos reunir e nos organizar e falar de determinados assuntos, etc. Então, no mundo que a gente vive é importante. E você pode estar lá trabalhando, estudando, você vai passar um problema na sua vida que às vezes você vai ver que a fé dá uma balançada. Então você corre lá no templo religioso, faz as suas orações, se você é um bandista, faz ali as suas firmezas e segue a vida, porque faz parte do processo que nós estamos. O Espiritismo busca evangelizar. As equipes de Umbanda, caboclos, pretos velhos, índios, atuam no acolhimento e esclarecimento também, mas possuem robustez energética e habilidades que os tornam uma corajosa defensiva, segregando entidades perversas se necessário. Muitas vezes, vamos ler aqui o segundo, apesar do labor mediúnico diferente, ambos cumprem as determinações do alto, pois a espiritualidade é uma coisa só, são serviços complementares entre si e absolutamente necessários. O que isso significa? Muitas vezes, o espírito, ele precisa do quê? Ser segregado. Então existe uma prisão lá no mundo espiritual? Sim, é isso que acontece em alguns casos mais graves, né? Nós aqui na Casa Espírita, nós não temos a realização desse tipo de atividade. Muitas vezes o que acontece? O espírito vem, se comunica, dá ali a sua comunicação, raivosa, nervosa, e a gente não está ali para converter ninguém, a gente está só para que ele se sinta acolhido, para que, primeiro, todo espírito que dá a comunicação, acreditem, porque numa casa espírita ele já possui ali condições no seu coração de reforma, né? Ele possui essa condição, certo? Então, o que a gente faz? Conversa, tenta orientar, se ele quiser, ok, se ele não quiser, está tudo bem, né? Na Umbanda, às vezes as pessoas vão lá e veja, não há problema nenhum nisso, tá? A gente só está ali explicando. As pessoas vão lá com graves processos obsessivos e determinadas falanges, determinadas entidades conseguem fazer esse trabalho de ir buscando e liberar essa pessoa daquele mal que acomete, daquele processo obsessivo, né? E muitas vezes usando da força para isso, certo? Mas antes disso aconteça, porque a pessoa acaba desencarnando, né? Então podem ali realmente segregar, eles possuem essa robustez energética. Então é isso que significa que ela atua no plano mais denso, tá? São serviços complementares. Não há, às vezes há pessoas ainda hoje, eu escuto pessoas falando, porque o espiritismo é melhor, né, do que a Umbanda. Não, cada coisa é uma coisa, trabalha de forma diferente e se complementam, certo? Só para a gente conversar um pouquinho aqui. Oxalá, orixás, guias, ofertas, obrigações, a gente sempre ouve muito falar disso na Umbanda, né? Então, aqui é uma
apanhado geral aí de algumas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, o que são ali os orixás, né? Existem várias linhas de entendimento, e naquilo que eu estudei, naquilo que me fez sentido, os orixás, eles seriam divisões do poder de Oxalá, né? Divisões do poder de Oxalá. A Umbanda, ela vai trabalhar muito com os elementos da natureza, né? Então, essas forças de Oxalá, esses orixás, eles vão estar sempre ali alinhados a determinadas forças da natureza, e esses orixás, essas forças de natureza, vão ter ali os seus guias, né? Então, quando a gente vai falar dos guias, que são aqui esses arquétipos de falanges, preto velho, caboclo, índio, etc. Então, a pessoa chega e fala assim, o meu preto velho é o João Benedito, por exemplo. O que significa? Que só tem um João Benedito? Não, tem vários espíritos, mas eles têm uma estrutura arquétipa, uma estrutura de arquétipo, onde manifesta-se o preto velho. Então o preto velho, ele tem uma ideia do que ele representa. O Exu, ele tem uma ideia do que se representa, né? E ali dentro das suas divisões também, certo? Então você vai ter ali Xalá, né, como esse Deus, esse poder, etc. Você tem os orixás, que são as divisões do poder, né, que trabalham junto aos elementos da natureza, água, terra, fogo, ar, etc. Você tem os guias que trabalham junto com essas forças, e os médiuns da Umbanda, eles têm umas coisas chamadas ofertas e obrigações. O que significa isso? Oferta é aquilo que você oferece, é aquilo que se oferece para determinada entidade, né? Então, existem as ofertas que eles fazem lá em mata, que pode fazer na casa, que pode fazer ali, como que eles chamam? Esqueci agora, mas é no centro energético daquela entidade, né? Cachoeira, praia, mar, etc. E aí o que ocorre, né? Não, sim, é isso, é oferenda, mas eles falam no domínio, é no domínio. Então, por exemplo, você tem ali entidades que o domínio é a mata, outras que é a água, a cachoeira, etc. E aí, o que os médiuns da Umbanda fazem? Além das ofertas para as entidades que eles possuem, os guias que eles possuem ali, maior afinidade, as obrigações ocorrem uma vez por ano, onde eles têm que fazer uma aproximação de todos os orixás que eles possuem para manter a firmeza do trabalho, né? Então é necessário fazer as obrigações, porque assim tem que ir lá no domínio, etc., e fazer ali as suas obrigações para manter o que? Vinculado à energia de todos os seus orixás, né? Enfim. Elementos, então falamos aqui dos elementos da natureza, a Umbanda usa muito isso. A gente tem nesse curso, inclusive, uma aula específica sobre defumações. Isso funciona, não se deve ignorar, porque isso funciona. Mas por que não utiliza isso na casa espírita? Porque não está na doutrina de Kardec. Funciona? Funciona. Resolve demais, mas não está na doutrina. Então, a casa espírita não faz isso, certo? E aqui, elementais. Os elementais são seres da natureza. A Umbanda trabalha muito com os elementais. Para quem quiser estudar um pouco mais, questões 100, 101, 102 e 103 do Livro dos Espíritos vai falar sobre os elementais. Kardec trabalha com os elementais, Kardec estuda os elementais e coloca eles na 9ª classe de espíritos. João, o que são os elementais? Fadas, duendes, salamandras, etc. São seres responsáveis por trabalhar junto à força da natureza. Muitas vezes, por que o pajé faz a dança da chuva e a chuva acontece? Eles se comunicam com os elementais da natureza. É isso.
Funciona? Sim, funciona. Tá? Muito bem. Vamos falar sobre despachos de energias. Funciona? Também funciona. Tudo é energia. Nós somos energia. Nosso espírito é energia. Né? Então, quando é feito ali uma oferenda, etc., e você junta determinados elementos e oferece para essa entidade, você a energiza de uma maneira que ela pode atender a sua demanda, a sua solicitação. Né? E aí entra o quê? Trabalho com sangue. Aí é magia negra. Isso aí representaria para a entidade como se fosse uma potência, é como se fosse um crack. É uma coisa que ela vai entrar, recebe esse impacto energético, só que aí ela volta para o padrão. E aí ela vai querer mais. E aí vai, né, aliciar mais pessoas que possam oferecer isso. Então isso existe, isso funciona demais, mas o custo disso, né, não é o bem, não é por aí que se faz. Né? Outra coisa, aqueles trabalhos que são feitos em muitos terreiros de Umbanda, o fumo, a defumação, como eu falei, que funciona, a bebida, o charuto, etc. Tudo isso funciona, né? Mas a tendência é eliminar por completo a bebida alcoólica, tá? E talvez aí em algumas décadas, aí 2, 3, 4 décadas, os trabalhos sejam feitos só com água. Existe já muito lugar que não entra bebida alcoólica, né? Só faz com água, certo? Então, mas por quê? Porque tudo se transforma, tudo muda, né? Tudo evolui. Então, faz parte disso também. A tendência para todos nós, independente da religião, é um planeta mais leve, um organismo mais leve, uma alimentação mais leve. Então as coisas, elas, né, precisam caminhar. Aqui a gente tem o livro Lições de Umbanda e Quimbanda, na palavra de um preto velho, né, da Mata e Silva. Existe alguma diferença entre a mediunidade de mesa kardecista e a de Umbanda? Sim. A mediunidade do espiritismo é acentuadamente mental. As comunicações são quase telepáticas, predominantemente inspirativas. Isto é, os espíritos atuam mais sobre a mente dos médiuns, pois a atividade do espiritismo se processa mais no plano mental. O espiritismo de mesa não tem a missão de atuar no baixo astral contra os elementos de magia negra, como acontece com a Umbanda. A faculdade mediúnica do médium cavalo de Umbanda é muito diferente da do médium kardecista, considerando-se que um dos principais trabalhos da Umbanda é atuar no baixo astral, submundo das energias degradantes e fonte primária da vida. Então, o que acontece? A preparação energética dos médiuns é diferente, porque o trabalho é diferente. Vá lá o médium de Umbanda resolver fazer jejum e trabalhar. Talvez não dê muito certo, por faltar sustentação energética. Na nossa reunião, muitas vezes, a gente sente que, dependendo do tipo de reunião, os médiuns eles precisam de reposição energética, né? Eles precisam de uma reposição por causa da densidade do trabalho, da dificuldade que a gente encontra. Muito bem. Essa questão do baixo astral aqui é muito engraçada. Outro dia, há alguns anos atrás, eu fui ler um livro chamado O Abismo. Alguém já leu? Não? Já? Você já leu? É um livro interessante para você entender ali as zonas umbralinas, né? O aspecto mais denso. Mas é um livro difícil. É um livro difícil. Um livro que eu não consegui começar a ler, não tive coragem ainda, é Memórias do Suicídio. São livros que nos remetem
algumas reminiscências aí da nossa existência, né? Então esse abismo, por exemplo, só de você ler, no meu caso, né? Só de eu ler, eu já senti um nível de dificuldade em prosseguir com a leitura, muito densa, muito angustiante, né? Eu me sentia como que sufocado por aqui, né? Então é muito complicado. Muito bem, vamos lá. Os médiuns de Umbanda lidam com toda a sorte de tropeços, ciladas, mistificações, magias e demandas contra espíritos sumamente poderosos e cruéis que manipulam as forças ocultas negativas com sabedoria. Em consequência, o seu desenvolvimento obedece a uma técnica específica diferente da dos médiuns kardecistas, para se resguardar das vibrações e ataques das chamadas falanges negras. Eles têm de valer-se dos elementos da natureza, como sejam banhos de ervas, perfumes, defumações, oferendas dos diversos reinos da natureza, fonte original dos orixás, guias e protetores, como meios de defesa e limpeza da aura física e psíquica, para poder estar em condições de desempenhar a sua tarefa, sem embargo da indispensável proteção dos seus guias e protetores espirituais, em virtude de participar de trabalhos mediúnicos que ferem profundamente a ação dos espíritos das falanges negras, isto é, do mal que os persegue, sempre procurando tirar uma desculpa. Vejam só, normalmente, o que a gente tem de conhecimento, no próprio terreiro de Umbanda, são feitas firmações, né, energéticas para resguardar o trabalho. Justamente por causa do tipo de trabalho que se dará lá, né? Muitas vezes nas sessões, a depender dos trabalhos, existem ali determinadas falanges que vêm para fazer a limpeza energética ao final, certo? Então, assim, são trabalhos importantíssimos da Umbanda, do Espiritismo, porém, em densidades, em planos diferentes, né? O que mais? Acho que é isso. Pessoal, tudo tranquilo? Beleza, depois vocês falam aí, a gente vai conversando. Por isso a proteção dos filhos de terreiro é constituída por verdadeiras tropas de choque, comandadas pelos experimentados orixás, conhecedores das manhas e astúcias dos magos negros. Sua atuação é permanentemente na costa da terra e vigiam atentamente os médiuns contra investidas adversas, certos de que ainda é muito precária a defesa, guarnecida pela evocação dos pensamentos ou de conduta moral superior, ainda bastante rara entre as melhores criaturas. Os chefes de legião, falanges, subfalanges, grupamentos e protetores também assumem pesados deveres e responsabilidade de segurança e proteção de seus médiuns. É um compromisso de serviço de fidelidade mútua, porém de maior responsabilidade dos chefes de terreiro. Vejam só, vamos tentar exemplificar algumas coisas aqui. Vocês conhecem aquele livro Diálogo com as Sombras? Emílio Miranda? Muito bom. Diálogo com as Sombras é um livro, acho que é Emílio Miranda, né? Não errei o autor. É um livro onde o Emílio, que é espírita, né? Já desencarnou, ele relata os diversos tipos de entidade, categorizando ela entre feiticeiros, magos, sábios, etc. E ali ele relata e classifica as diversas entidades com as quais ele travou diálogos e sessões mediúnicas, né? Todas elas dotadas de alta inteligência, autoconhecimento e poder de manipulação energética. Então, uma outra preocupação que se tem também, quando a gente vai estudar esse assunto, é entender os meandros desses processos energéticos em que nós estamos inseridos. Porque nós estamos inseridos. Ponto. Né? Se você não sabia, parabéns, ficou sabendo. Porque nós estamos nesse contexto, certo? E aí, esse livro é interessante, recomendo a leitura,
eu acho que é legal. E outro livro também, muito bom, para vocês lerem de capa a capa, é o livro Libertação, da coleção ali, O Mundo Espiritual, de André Luiz e Chico Xavier. Nesse livro, Libertação, André Luiz, ele relata um meticuloso processo obsessivo, onde ele acompanhou ele acompanhou a equipe espiritual, né, na dissolução desse processo obsessivo, certo? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando vai falar de falange, subfalange, etc., é porque um dos personagens, Gregório, se não me falha a memória, ele era o chefe de uma falange de espíritos do mal. Do mal não, menos esclarecido, vamos dizer assim, mas que estavam ali empenhados em acabar com a encarnação de uma determinada pessoa. Eu não lembro o nome agora, de uma mulher, né? Então, como se dá isso no livro? Através de hipnose, né? Então haviam 2 obsessores que ficavam 24 horas por dia no quarto dela, hipnotizando, e ela já estava com disfunções orgânicas, psíquicas, etc. Ela estava em vias de desencarnar. E também eles ligaram ovoides. Alguém não sabe o que é isso? Tá, mais ou menos assim. O ovoide, pense no espírito que morre. Basicamente isso. Tá? Ele tem uma ideia fixa, ele tem uma determinada ideia fixa, ele não tem outro sentimento, outro pensamento, e ele acaba perdendo toda a sua forma, né? E acaba se transformando num ovoide, uma forma parecida com um ovo, e é de uma densidade energética muito ruim, muito desfavorável. E nesse processo obsessivo, eles pegaram 2 ou 3 ovoides e ligaram eles ao perispírito dela, né? Então, esse é o processo obsessivo que o André Luiz relata no livro. E conseguiram reverter isso, né, através de magnetismo dos instrutores espirituais, através de perdões que precisaram ser alinhados, feitos e concedidos, para que então houvesse, né, o que dá o nome ao livro A Libertação, tanto dela quanto do chefe da falange, né? Então, maravilhoso, é um livro maravilhoso, Libertação, Chico e André Luiz, para se entender um pouco mais sobre como isso acontece, tá? Vamos lá. Daí as cargas políticas que se processam nos terreiros após certos trabalhos, com a colaboração das falanges do mar e da cachoeira, defumação dos médios e do ambiente, e dando de beber a todos água fluidificada. O espírito que encarna com compromisso de mediunidade de Umbanda recebe no espaço, na preparação de sua reencarnação, nos seus plexos nervosos ou chakras, um acréscimo de energia vital eletromagnética necessária para que ele possa suportar a pesada tarefa que irá desempenhar. Ninguém, nenhum de nós está vinculado a qualquer lugar por acaso. Faz sentido? Faz sentido. João, não acho o meu lugar. Respira fundo, faz uma prece, espera. Porque você vai sentir no seu coração. Mas não tem como você não sentir. Mas eu não senti ainda, então você não sentiu. Porque a hora que você sentir, você vai saber. Aqui é o meu lugar. Aqui é a minha casa. Aqui é onde eu devo ficar. O problema
muitas vezes a gente sente, a gente ouve, mas a gente não sabe. E aí muito bem, vejam que coisa interessante, né? Colaboração das falanges do mar e da cachoeira. Então, o que é essa falange? São aquelas entidades, aqueles espíritos que trabalham, que atendem, que se manifestam dentro de determinado arquétipo. A gente pode receber preto velho aqui no centro espírita? Pode? Claro que pode. A diferença qual que é? Ele entende que é uma casa espírita. Ele vai respeitar a sistemática. O trabalhador da casa espírita pode ir no terreiro? Pode. Ele vai se afeiçoar ali a determinado arquétipo e dar a manifestação dele. A coisa é tão interessante, pessoal. Olha o plano espiritual. É uma coisa só. A gente tem médium aqui na casa que chegou e veio falar assim para mim: João, recebi uma psicografia. Qual a novidade? Não me parece um ser terreno. Já conversei com outras pessoas que participam, né, de terrenos de Umbanda. O que eu cansei, né, essas pessoas para me ajudarem a montarem material. E aí falam a mesma coisa. Se manifesta no arquétipo, mas a energia é diferente. Não é desse produto, é diferente. Um monte de interrogação aí, né? Na cara de vocês. Mas vamos lá. Na corrente kardecista, isso não é necessário, em virtude de não ter de enfrentar trabalhos de magia negra, como acontece na Umbanda, e mesmo permitir aos guias atuarem mais fortemente nas regiões dos plexos, assumindo o domínio do corpo físico e classificando suas principais características. Então vemos caboclos e pretos velhos revelarem-se nos terreiros com linguagem deturpada para melhor compreensão da massa humilde, assim como as crianças encarnando suas maneiras infantis para melhor aceitação das mesmas. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aí. Não concordo, eu trouxe porque faz parte do texto. Oi? O que tinha na psicografia? Olha, ficou pensando aí. Não era nada demais. Não era nada miraculoso. Nada diferente do que a gente está acostumado. Mas a energia era diferente. A criatura veio para cá, assim, né? No meu modo de ver, vamos sair um pouquinho do tema, mas vamos lá. Esse é meu ponto de vista. Eu vou falar, tá? Particular, João. Meu ponto de vista. Não é o ponto de vista da casa, não é o ponto de vista do espiritismo, é o meu ponto de vista. Quando a gente pega e vai ler um livro chamado A Caminho da Luz, Emmanuel e Chico. Nesse livro, o Emmanuel, ele nos fala que ele fala uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas ele vai falar claramente sobre o elo perdido. Sabe o elo perdido? A gente tem a evolução, né, do ser humano, Homo sapiens, aí você tem depois o sapiens sapiens, mas você não tem
o elo, você não consegue os fósseis, não se tem. Nesse livro, A Caminho da Luz, o Emmanuel ele diz assim, que o ajuste do tipo biológico e perispiritual do ser encarnado na Terra foi realizado nas hostes siderais. Dando então margem, dando origem ao ser que nós temos hoje, com as feições mais harmônicas. O que isso significa, na minha opinião? Espaço água. O plano, nós estamos numa terceira dimensão, né? A quarta dimensão, onde nós temos o mundo espiritual, onde nós temos outros seres, é muito próxima a nós. Então, quando você vê isso, é claramente, na minha percepção, na minha ótica, um ajuste do corpo perispiritual realizado no espaçonave. Eu não vejo outra explicação. Né? Aí o que acontece? O universo, no universo somos todos irmãos. Né? No universo somos todos irmãos. Nós temos aí seres, os espíritos são seres de outras dimensões. Né? Nós não temos capacidade de captar todas as informações de todas as dimensões, porque nos faltam sentidos para isso. Então a coisa me parece ser muito mais ampla do que às vezes a gente enxerga. Né? João, então você está falando de ufologia e espiritismo? Isso. Entendeu? Isso. Não é porque existem muitos grupos espiritualistas que trabalham com esses grupos, assim, que eles falam que são de outros sistemas, outros órgãos, eles são arcturianos, eles falam até os nomes. Assim. E aí, de repente, minha mãe veio fazer um trabalho pontual. Ou às vezes até trabalho e a gente nem sabe, né? E assim, porque energia é diferente. Energia é diferente. E outra coisa, é que eu não tenho agora os dados numéricos. Mas, por exemplo, hoje nós temos o quê? 7, 8 bilhões de pessoas, certo? Encarnadas. Quanto que tinha há 400 mil anos atrás? Bem menos. Bem menos, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, talvez. Tem que vir espírito de algum lugar. Tem que vir de algum lugar os espíritos. Hoje nós temos aí 7 bilhões, 8 bilhões. Eu tenho certeza. Chico, nesse livro, ele fala sobre. A primeira vez que se fala sobre os exilados. Quem conhece aquele livro Exilados de Capela? Né? Bastante gente conhece. Nesse livro, A Caminho da Luz, o Chico ele fala sobre a população de. Não quero me distanciar muito do tema, mas ele fala sobre a população de Capela que veio para cá. Um dia dá para a gente bater um papo só sobre isso, se vocês quiserem. Tá? Inclusive eu estou quase terminando o próprio livro Exilados de Capela agora. Então, ele vai falar sobre isso, que deu origem às primeiras raças, né, as raças, raça ariana, aos hindus, são 4 ou 5 raças agora, não me lembro. O que o Chico fala. Aí o que vai acontecer? Tem que vir espírito de algum lugar. A população foi aumentando, foi abrindo vaga para se reencarnar. Mas a Terra não tinha essa quantidade gigante de espírito nato. O Chico ele vai falar uma coisa interessante, que ele fala assim, muitos capelinos retornaram, né? Para o órgão, outros ficaram aí. Ele fala assim, ele fala, ele se denomina capelino, ele fala por um lugar, né? Ele falava que ele não lá. Aí ele fala, você sabe se uma pessoa de capela não é tranquilo. Pergunta para ela se ela acredita na reencarnação. Se acreditar de lá. A dinâmica dele era essa. Porque para a pessoa que não acredita na reencarnação, não dá para você explicar. Eu vou falar por mim, o meu processo foi esse. A reencarnação é um negócio assim, assim, assim. Faz todo sentido. Nossa, faz todo sentido. Não tem como ser diferente. E aí você vai estudando, vai vivenciando, você vai tendo experiências mediúnicas e fala, é isso mesmo, o caminho é esse. Né? Mas vamos lá.
Aruanda, o livro de Robson Pinheiro, escritor controverso, diz lá: muitos espíritos oferecem a possibilidade de serem socorridos através do diálogo fraterno e terapia espiritual, que despertará suas mentes para as leis da vida. Portanto, demonstram predisposição para uma sessão espírita. Falamos isso, né? Mas nem todos são iguais. Há aqueles que não têm o perfil psicológico e espiritual necessário, precisam do impacto anímico mediúnico dos chamados. Peraí, pessoal, deixa eu voltar. Eu estava falando aqui que eu não concordava com isso. Por causa do seguinte: primeiro, há trabalho com magia negra e centro espírita. Trabalha-se com isso, tá? Atende-se casos de magia negra. Primeiro ponto. Ele fala que não atende. Segundo ponto: caboclos e preto velhos revelam-se nos terreiros com linguagem deturpada para melhor compreensão da massa humilde. Eu acho um baita de um preconceito isso aqui. Nossa Senhora! Entenda, esse cara deve ter escrito um livro na década de 50, etc. É um baita de um preconceito, né? Não tem que se manifestar de determinada maneira, para linguagem humilde, para pessoas humildes, por favor, tá? Então, só fazer esse disclaimer. Então, porque, tipo assim, os pretos velhos, às vezes, eu já estou acostumada com a linguagem deles, né? Eles só conseguem entender o que eles falam. Eles falam muito baixinho e eles têm, tipo, um jeitinho de falar. Agora a gente tem sotaque, vai ter sotaque. Entendeu? Então, tipo assim, você sente uma diferença. Eu não acho que, tipo, seja uma linguagem simples. É só o jeito que eles falam. Eu tenho que falar essa coisa. É o jeito do arquétipo. Muitos espíritos oferecem a possibilidade de serem socorridos através de diálogo fraterno ou terapia espiritual que despertará suas mentes para as leis da vida. Portanto, demonstram predisposição para uma sessão espírita. Mas nem todos são iguais. Há aqueles que não têm o perfil psicológico e espiritual necessário. Precisam do impacto anímico mediúnico. Isso acontece muito aqui também. Dos chamados médiuns de terreiro, com os quais encontram maior afinidade. Nesse contato intenso com o ectoplasma exudado pelos médiuns umbandistas, ganham um tratamento especializado, que funciona como uma terapia de choque. Existem espíritos que são de tal maneira violentos e desequilibrados no aspecto comportamental, que primeiramente precisam passar por um terreno de Umbanda. Há espíritos que precisam primeiro passar por um terreno de Umbanda? Concordo. Concordo com esse ponto aqui, certo? Agora, por exemplo, a proposta do diálogo fraterno, vocês podem, do diálogo, a proposta da reunião mediúnica, vocês podem confirmar isso lá no livro Diálogo com as Sombras. A proposta é um choque anímico, porque pensa no seguinte: o espírito está lá há 300, 400 anos pensando em vingança. Quem sou eu, na fila do pão, para em 5 minutos tirar um perdão do cara? Esquece, não é essa a proposta. Irmão, acredita em Jesus, né? Eu não quero saber de Jesus. A pessoa, o espírito está na fúria, está no ódio. Ele precisa do quê? Um choque anímico, do ambiente energético favorável, para ver se todas aqueles miasmas se desfazem, se ele deixa um pouco daquela densidade energética para lá, se ele percebe depois daquilo que ele ouviu, daquilo que ele escutou, para ver se ele percebe que há possibilidade de mudança, né? Essa é a ideia. Há que se notar, porém, que caso esses espíritos fossem conduzidos exatamente como estavam numa casa espírita, talvez os métodos não atingissem os resultados esperados. Não se pode classificar este ou aquele método como mais eficaz, mas é necessário aplicar o método de acordo com a necessidade. Uma coisa que eu tenho certeza eu posso falar para vocês: o que vem é porque tem que vir. Não é verdade? Não. Quem somos nós aqui? A espiritualidade, ela vai e encaminha o espírito para aquela casa. É o seguinte: o Santo Agostinho não dá conta, mas tudo bem, vou mandar para lá. Não faz sentido, né? Você ia falar alguma coisa? João, já participei várias vezes de apometria. Sim. A apometria, ele trabalha muito
Sim. Então, assim, nesses trabalhos eu acho mais forte. Aqui na casa eu acho mais leve. Mas em trabalho da apometria é bem forte. A gente tem uma aula específica de apometria. Né? Mas sim, concordo. Dá para trabalhar. Eu não tenho. Eu prefiro ser espírita. Eu não quero mexer com isso, eu não tenho muita coragem. Né? Eu acho que uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas eu concordo. Atuação de Umbanda no plano mais denso. Vejamos o que diz a matéria da revista cristã de Espiritismo 43. A Umbanda tem como tarefa precípua penetrar nas citadelas do umbral inferior, verdadeiros âmbitos de maldade, magia negra, escravidão, tortura e sofrimento. Buscam os espíritos morais que já passaram dos limites possíveis no exercício do seu livre-arbítrio individual, em total desrespeito ao próximo, ao merecimento e karmas grupais, retendo-os e encaminhando-os para esclarecimento dos locais devidos do astral, desmanchando essas organizações das sombras, estão contribuindo decisivamente para a limpeza planetária das zonas abissais, auxiliando o Divino Mestre na divina evolução da coletividade da Terra. Veja só, no livro Libertação, André Luiz vai para essas zonas umbralinas para acompanhar o processo de desobsessão. Né? Então, ele acompanha isso. Existem vários trabalhos, existem várias ordens de serviço do plano superior. Né? Então, tenham certeza de uma coisa. Ai, João, estou trabalhando muito nessa vida, eu vejo a hora de me aposentar. Meu irmão, minha irmã, a hora que você desencarnar, você vai trabalhar bem. Não existe férias. Você quer viajar, viaja aqui. Porque depois, olha, vai ser um pouco diferente. Então, por quê? Porque existe trabalho para todo mundo. Existe vaga para todo mundo. Então, por exemplo, eu gosto do Espiritismo. E dentro do Espiritismo, em Sorocaba, eu gosto do Santo Agostinho. Tá bom? Então, eu estou aqui. Né? A mesma coisa acontece com o plano espiritual. Calma lá, eu entendi onde você quer chegar. Veja só. Eu trabalhava no terreiro de Umbanda, agora estou vindo para cá com uma casa espírita. Não tem problema. Veja, o que não dá, porque assim, você trabalhava lá, aqui você não está trabalhando, ou pelo menos ainda não está. Né? Eu quero trabalhar. Beleza, participa do curso, faz o estágio. O que a gente não pode fazer, o que não é recomendável? Eu vou fazer uma reunião mediúnica aqui de quinta, aí sábado eu vou lá na gira, aí não dá, porque aí é um choque, né? Não dá, entendeu? Não dá para colocar o pé em duas canoas. Agora, não, eu vou lá na Umbanda que eu quero assistir, eu quero ver, legal, mas o meu trabalho é aqui, legal, vai lá, vai ser feliz, entendeu? É a mesma coisa que eu pegar e entrar, porque assim, a gente está falando de energias, né? Então, uma coisa é eu trabalhar com uma energia de uma casa, entrar na reunião mediúnica e depois entrar na reunião mediúnica de outra casa. Aí é um conflito. Mas, eu entrei dentro de uma igreja, uma energia positiva. Eu entrei dentro de um templo budista. Sou louco para fazer uns retiros de meditação. Não tem problema. Entendeu? Então, não tem problema. Lá no livro Plantão de Respostas do Chico, a gente tem lá: quem são os pretos velhos, Exus, pombagiras que incorporam a Umbanda? São espíritos de luz, porque há necessidade de cigarro, cachaça e sons barulhentos. Veja, era uma época, isso está mudando. Né? Para espíritos de luz, ou seja, espíritos superiores e puros, não existem necessidades materiais. Os espíritos trabalham nos terrenos de sua grande maioria
sabedoria são aqueles que ainda guardam grandes necessidades das sensações terrenas e por isso usam os médios para absorvê-las, quando não têm, fazem através de despachos. São na classificação da doutrina chamados espíritos mais simples. E é claro que existem aqueles outros que, mesmo tendo condição moral mais elevada, manifestam os terreiros, guardando os procedimentos anedotados. Então, veja, eu estou trazendo um monte de informação para vocês porque tem informação para vários lados, né? Eu, particularmente, à luz do que tudo que nós vemos aqui, não me parece que faz muito sentido. Não me parece que faz muito sentido. Não sei. Não sei. Eu acredito que tudo aquilo pelo que eu estou estudando é utilizado como ferramenta energética para o trabalho, né? Qual a diferença entre as entidades da doutrina kardecista e os orixás do candomblé que são referenciados em seus tempos, como pratos, roupas, músicas? Não seria prendê-los ao materialismo? Primeiro, devemos esclarecer que a doutrina não é kardecista em si dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina através de método científico, reuniu, compilou com a ajuda de vários métodos as informações que hoje temos editados nos livros básicos da doutrina espírita. Quanto à diferença entre entidades de luz, ou seja, espíritos de luz dos orixás do candomblé, essa reside no fato que os espíritos de luz encontram-se elevada condição de evolução moral, estando, portanto, livres das sensações materiais. Sem dúvida que as oferendas que recebem os orixás desprendem a matéria. Aqui, particularmente, eu tenho uma dúvida. Eu venho compartilhar essa dúvida com vocês. O espírito, o orixá, a entidade, ela recebe aquilo e usa apenas a carga energética, ou ela se beneficia de alguma outra maneira que eu não sei? Pode ser também. E se for, está tudo bem, não tem problema algum. É só uma curiosidade mesmo. Né? Não sei se eu falei, mas eu acredito que, por exemplo, essa questão das músicas e tal, a música, principalmente, se você for uma máquina e tal, que nem, eu não sei se é uma religião específica, eu não sei se é um budismo, não sei, eu sou ignorante, mas tem um lugar que quando a pessoa vai fazer uma meditação, bate no negócio lá, As frequências. e aí todo mundo fica, né, lá não é a mesma coisa, tipo, você fica uma parte e tal, para você entrar em sintonia com a sua entidade, Sim, sabe? faz Todo sentido. mundo fica no padrão mesmo, padrão vibracional, assim. Porque a música, o tom, a marcação da música, ela te conduz para um estado de transe. Né? Então aqui, por exemplo, normalmente a casa espírita ouve música clássica, né? O terreiro de Umbanda tem os seus pontos de Umbanda que te levam ali, te conduzem para aquele nível de pensamento. Então, por exemplo, eu faço isso com vocês no começo, na oração, o que eu peço? Pensem em Jesus, né? Eu não falo qual Jesus vocês têm que pensar, mas eu falo, pensem em Jesus. É uma condução do pensamento para um objetivo. Sobre a questão dos orixás, eu acho que, desculpa, Claro. eu acho que é que nem, por exemplo, quando, eu acho que os espíritos que trabalham com o espiritismo, mesmo, fazem isso, né, tipo, pegar a energia de, eu não sei, sou ignorante realmente, mas tipo assim, pegar a energia de um para usar para trabalhar em outro, Sim. sabe? Então eu acho que pode ser isso, tipo assim, os orixás eles fluem, os orixás, não sei como as pessoas estão vendo, não, agora a gente não tem muita proximidade assim com os orixás. Mas, por exemplo, as entidades, por exemplo, sei lá, a pomologia, que a gente começa, não, agora a gente começa a desenvolver a pomologia primeiro, depois isso. Pomologia, enfim. Eles pegam da nossa energia, a gente compartilha ali de um com o outro, é assim que eu interpretei. E aí usam para trabalhar não só, tipo assim, nas coisas para nós, para ajudar a gente, como também para ajudar os outros. Então eu acho que essa questão das oferendas dos orixás é isso. Eles pegam e usam para fazer o que a gente quer, assim, se for do nosso conhecimento, né? Mas se não for, para mim. Mas também usam para fazer as outras coisas. Eles não estão só trabalhando aí com a gente. Sim. Eu imagino que seja isso. Não, eu concordo, eu também concordo com esse aspecto. Pelo que a gente lê, pelo que eu pude estudar, é isso, né? Não tem dúvida. Mas só tive uma outra dúvida, mas só estou
compartilhando com vocês, né? Porque a intenção não é ficar definindo a resposta para tudo, é trazer a provocação para que todo mundo possa estudar. É essa. Divaldo Franco e Raul Teixeira. Há inconveniente em que o médium participe de sessão mediúnica espírita e que afirme ser espírita frequente trabalhos mediúnicos urbanos? Sua pergunta. Seria o mesmo que a pessoa atuar no campo de luta e imediatamente tomar posição no outro, sem esclarecimento correspondente. Jesus foi muito claro ao afirmar que a casa dividida rui e que ninguém serve bem a dois senhores. Já é tempo da pessoa saber o que deseja, dedicando-se àquilo que acha conveniente. O Apocalipse fala a respeito de pessoas mornas. Assim, é melhor ser frio ou ardente. O morno é alguém que não está com ninguém, mas sim com as suas conveniências. Né? Na Gênese, lá de Kardec, transportando-nos alguns milhões de séculos somente, acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, mas que entretanto já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão vida à existência e a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. Que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e maravilhosos, fenômenos do céu desdobram sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Que digo, já deixaram de existir esplendores que muito antes fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Eu amo o Espiritismo. Olha que coisa maravilhosa. O que isso significa na minha visão? Jesus acompanhou a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos. Nesse tempo, Jesus evoluiu, Jesus progrediu. Novamente no livro A Caminho da Luz, uma das preocupações do Cristo era um planeta bonito, onde a prosperidade divina se fizesse presente. A terra nos recebe e tudo nos dá em abundância. Água, ar, alimento. Plante uma fruta, você vai ter o que comer. Beba uma água, você vai saciar a sua sede. Tudo parte da fonte criadora. Há uma eternidade atrás de nós, de existências, planetas que nós nem imaginamos. Os planetas em que Jesus processou a sua jornada evolutiva certamente já nem existem mais. Já se extinguiram no decorrer do tempo. Tudo faz parte de uma programação maior. Tudo faz parte de um planejamento que nós sequer temos capacidade de entender, absorver e discutir com Deus. Então, meus caros, meus queridos, a ideia de hoje era a gente traçar alguns apontamentos sobre a Umbanda, fazer alguns comentários sobre o Espiritismo, para que a gente pudesse entender que tudo é divino, que tudo é maravilhoso e que tudo coopera com Deus. Certo? Então, era essa aí a nossa reunião, nossa conversa de hoje. E aí agora a gente vai para a segunda parte aí do nosso curso. Beleza? Vamos lá.